A verdade veio à tona e os próximos passos do Vasco da Gama estão definidos na justiça. A todo custo, a gestão do Vasco busca retomar o controle da SAF. Eu vou trazer isso para você aqui agora neste vídeo, informações muito importantes depois da carta de Marcos Lamacchia confirmando a intenção de comprar 90% do nosso Vascão. Tem também informações importantes relacionadas a mercado. Compra, amigo Cruz Maltino, de Andrei Santos dará grana milionária ao nosso Vascão. Tem também novidades relacionadas ao futuro técnico do Vasco. Jorginho foi procurado. Eu vou trazer isso para você e muito mais aqui e agora, neste seu Boa Noite Gigante. É o último vídeo chegando na sua quarta-feira à noite. Daquele jeito, bastante agitado, movimentado, lotado das últimas informações do nosso Vascão. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí do outro lado muito bem informados sobre o nosso Vasco da Gama, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Então, se você aí do outro lado ama esse daqui que é o Clube de Regatas Vasco da Gama e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Venha fazer parte da nossa família. Tem muita gente nova chegando ao nosso canal que não está se inscrevendo. Inclusive, você aí do outro lado deve estar chegando exatamente agora. Então se inscreva e venha ajudar o crescimento do canal do Gigante Vasco. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, né? Falar logo sobre o nosso Vasco da Gama. Quero começar aqui, primeiramente com você, este nosso Boa Noite Gigante, trazendo informações relacionadas aos últimos momentos que aconteceram referente a Marcos Lamacchia. Calma, que eu não vou falar especificamente sobre a carta detalhadamente, porque isso eu já fiz no vídeo da parte da tarde. Se você não viu, corre lá para dar uma olhada. O que eu quero trazer a vocês, amigo torcedor Cruz Maltino, é algo importante na carta de Marcos Lamacchia. Em um determinado momento da carta, o Marcos Lamacchia utiliza um termo que se tornou dúvida para quem assistiu o vídeo, principalmente da parte da tarde, ou para quem meramente leu a carta, que é o termo, amigo torcedor Cruz Maltino, chamado UPI Equity. O Marcos Lamacchia utiliza esse termo na carta e foi algo que causou muita dúvida no meio da torcida Cruz Maltina, tá? Esse termo de Marcos Lamacchia está utilizado ali no quarto parágrafo, quando ele diz assim na carta: a assinatura dos contratos representava etapa essencial para o imediato início da alienação da UPI Equity, conforme estrutura prevista no plano de recuperação judicial. E aí vai a sua pergunta agora, torcedor vascaíno. Lucas, o que é UPI Equity? Que loucura é essa? Que termo é esse, amigo torcedor vascaíno? Isso, afinal, para você, amigo torcedor Cruz Maltino, é o seguinte: imagina que ao invés de vender diretamente a atual Vasco da Gama SAF, o plano aprovado na recuperação judicial prevê a criação de uma nova SAF. Nessa nova empresa seriam reunidos os ativos do futebol e as ações dessa companhia e passariam a formar exatamente isso, a chamada UPI Equity. Mas por que fazer isso? É de fato uma pergunta, porque a legislação da recuperação judicial, que é algo que o Vasco da Gama está nesse momento, permite que uma UPI seja vendida em um processo competitivo, oferecendo o que é importante para o Vasco, que é mais segurança jurídica ao comprador e tomando a operação mais atrativa também para investidores. E é justamente essa estrutura que está sendo apresentada na carta por Marcos Lamacchia. O investidor Lamacchia afirma que negociou por mais de 2 anos com o Vasco da Gama e que todos os aspectos comerciais, jurídicos, financeiros, regulatórios e operacionais já estavam de fato definidos. Inclusive, segundo ele, tá? Faltava apenas a assinatura do contrato. Amigo torcedor Cruz Maltino. O próprio Lamacchia, inclusive na carta, ele revela algo importantíssimo. Ele diz que seria o staking horse buyer da operação.
O que isso significa? Mais um termo louco para o torcedor. Significa que ele seria o primeiro investidor a apresentar uma proposta vinculante pela UPI Equity, estabelecendo um valor mínimo para o processo competitivo previsto no plano de recuperação judicial. Então, isso, mais do que nunca, resumindo para você, significa que nenhum outro investidor apresentou ao Vasco da Gama uma proposta tão boa quanto a proposta de Marcos Lamáquia ao Cruz Maltino. Uma proposta boa, principalmente para o plano de recuperação judicial do Vasco da Gama, momento no qual o nosso Cruz Maltino de fato se encontra. Então, amigo vascaíno, a situação é essa neste momento do nosso Vascão. O Vasco da Gama segue na justiça buscando retomar o controle da SAF e essa atitude do Marcos Lamáquia nesta quarta-feira foi fundamental. Inclusive, houve uma nova decisão nessas últimas horas, tá? A juíza Simone Gastesi Chevran proferiu a sua primeira decisão no processo após assumir o caso em razão das declarações de suspeição das magistradas anteriores. A Caroline Fonseca, por exemplo, que foi responsável por toda essa intervenção, saiu do processo e a decisão não foi aceita, tá? Amigo torcedor Cruz Maltino, ela rejeitou o pedido do Vasco da Gama. O que ela fez, de forma resumida, para não reformar, ou seja, para não mudar uma decisão da Caroline, que foi a sua colega, ela manteve a decisão da antiga juíza, Caroline, nomeou um novo interventor e jogou a responsabilidade ao desembargador que vai julgar o agravo de instrumento que o Vasco colocou na justiça ontem. De forma resumida para você. Agora teremos o julgamento do agravo de instrumento. O desembargador ainda não julgou o que o Vasco da Gama colocou à mesa ontem e a expectativa é grande para isso. Vamos aguardar. O que resta ao torcedor Cruz Maltino nesse momento é também saber da justiça, né? Que ponto de fato chegamos, amigo torcedor Cruz Maltino. Mas vamos ficando de olho. Qualquer novidade, é claro, eu vou trazendo para vocês. Bom, deixa aí a sua opinião nos comentários. E vambora, cara. Vamos seguir com esse vídeo. Tá aparecendo aí, inclusive agora, para vocês, as imagens, amigo torcedor Cruz Maltino, do que aconteceu hoje lá no CT Moacir Barbosa, pois, como eu sempre falo, independente do que aconteça no dia a dia, o Vasco da Gama segue treinando no CT Moacir Barbosa. O Vasco de fato não para, a preparação segue a todo vapor para a próxima quinta-feira. O Vasco terá um confronto importante, um confronto decisivo, né, amigo torcedor Cruz Maltino, contra a equipe do Vitória da Bahia dentro do Barradão. Até o momento o Vasco da Gama não tem ainda um técnico à beirada de campo. O Cruz Maltino não conseguiu definir quem será o novo treinador, né, para o restante da temporada de 2026. Esta é de fato uma grande preocupação internamente, pois o Vasco busca esse novo profissional e ainda não conseguiu encontrá-lo. Então, quem comanda as atividades nesse momento é o técnico interino, o auxiliar técnico da comissão permanente, Bruno Lazzaroni. Ele que é o responsável pelas atividades dentro do CT Moacir Barbosa, amigo torcedor Cruz Maltino, tá? Então, informações importantes para você. Com relação a essa questão envolvendo o novo treinador, nas últimas horas surgiu uma possibilidade referente a Jorginho. Jorginho, que é um jogador que marcou história quando ainda atuava vestindo a camisa do nosso Cruz Maltino, como técnico deu talvez uma das últimas alegrias ao torcedor, que foi o título do Campeonato Carioca de 2015, inclusive, ao lado do Zinho. Lembram deles dois ali em 2015, dando esse título ao Vasco dentro do Maracanã contra o Botafogo? Então, Jorginho deu essa alegria. Foi o Jorginho, em 2022, que conseguiu, junto ao Vasco da Gama, aquele acesso tão difícil para a Série A do Campeonato Brasileiro, depois de ficar um ano dentro da Série B do Brasileirão. E nas últimas horas surgiu essa situação, envolvendo, amigo torcedor Cruz Maltino, uma possibilidade do Jorginho vestir, ser o comandante do Vasco novamente. Isso partiu muito mais dele, pois em uma entrevista, amigo torcedor Cruz Maltino, o Jorginho se manifestou e falou isso daí, sobre a possibilidade de um retorno ao Vasco.
Se liga só. Estou parado desde que 2024, uma decisão minha, eu não quis pegar nenhuma Série B ano passado, e por isso eu não trabalhei, tive algumas propostas para fora do país, mas tomei a decisão realmente de fazer uma reciclagem, observar muito mais e fazer outras coisas também, ter um tempo maior com a família, mas não tenha dúvida, como eu venho falando já há alguns anos, da outra vez que aconteceu, o Vasco para mim é uma convocação e sempre vou estar disposto a assumir o Vasco da Gama pelo carinho, por conhecer o clube, por conhecer muitos funcionários ali, por ter tido uma relação como jogador e como treinador muito forte, não tenha dúvida. Mas não estou pedindo, pelo amor de Deus, para nada, estou bem, estou com a família, estou aproveitando esse tempo que eu tenho, estou estudando, estou pensando seriamente em fazer também a UEFA, porque surgem algumas oportunidades, mas eu sei que sempre se pergunta, eu tenho muito mais de 3 anos como profissional, então já seria apto para trabalhar na Europa, mas se você tiver a licença da UEFA, naturalmente facilita bastante. Sim, o Vasco realmente é sempre um tema especial. Vascaíno, então essas foram as palavras de Jorginho, de fato demonstrando um amor pelo Vasco e até um desejo de retornar ao Cruz Maltino. Mas o que eu venho a trazer a você na noite desta sua quinta-feira é que, até o momento, o Vasco da Gama não procurou o treinador, não houve qualquer contato, tá? Mesmo diante, é claro, do próprio Jorginho ter se mostrado muito à vontade e até com um grande desejo de trabalhar no nosso Cruz Maltino. Então, o que eu tenho a trazer de informação a você nesse momento, diante das últimas especulações que surgiram, é Vasco da Gama e Jorginho não tem absolutamente nada neste momento. Você acha que seria um bom nome para comandar o nosso Vascão? Coloque aí a sua opinião nos comentários. E para fechar este nosso Boa Noite Gigante, recentemente, amigo torcedor vascaíno, aliás, nem recentemente, né? Nas últimas horas, cara, foi confirmado a transferência do Andrei Santos, cria das categorias de base do nosso Vasco da Gama, para o Manchester United, tá? O Andrei, que vestia a camisa do Chelsea, um jogador que foi comprado pelo clube inglês, e diante do destaque ele se transferiu nas últimas horas para o Manchester United. A negociação, tá, amigo torcedor Cruz Maltino, ela está avaliada em 50 milhões de euros. Olha o valor, tá? E como o Vasco é o clube formador de Andrei Santos, o Vasco tem direito a 2,5% dessa negociação por conta do mecanismo de solidariedade. Ou seja, o Vasco tem direito a 2,5% de 50 milhões de euros. Valor esse que dá 1.400.000 euros, cerca de 8 milhões de reais. Então, o Andrei Santos, que está se transferindo para o Manchester United, que já não é mais um jogador do Vasco, coloca nos cofres do nosso Cruz Maltino 8 milhões de reais. Por que 30 milhões de reais, como coloquei na capa do vídeo, ou como foi colocado na capa do vídeo? Pois o Vasco já havia conquistado também 20 do Gabriel Peck. Então o Vasco tem 20 do Peck, mais 8 do Andrei. São quase 30 milhões de reais que entram nos cofres do Vasco da Gama no meio do ano, sem o Vasco da Gama ter participação direta nas tratativas, apenas por conta de 2 jogadores terem sido crias do Vasco. O Andrei dá aos cofres do clube 8 milhões de reais pelo mecanismo de solidariedade e o Gabriel Peck dá 20 milhões de reais aos cofres do Vasco, pois o Vasco ainda tinha 30% dos direitos econômicos do jogador após vendê-lo para o Los Angeles Galaxy. Então, 2 crias que já não pertencem mais ao Vasco, mas seguem ajudando o clube financeiramente. Coisa boa? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Agora eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, último vídeo desta sua quarta-feira, e já já eu tô de volta com ainda mais informações e novidades a todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e como eu sempre falo aqui no canal, saudações, Vasco!